Olá, bom dia a todos, meu nome é Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo e nessa oportunidade eu quero dar sequência à série que eu estou fazendo, O Caminho para a Razão. Hoje, 25 de janeiro de 2018 e agora 4 horas da manhã. Muito bem, eu tenho feito essa série já há algum tempo. O que eu tenho relatado nessa série? Sobre a minha saída da religião e depois como eu abandonei a crença definitivamente. Bom, lembrando que o caminho para a razão é o questionamento, é a reflexão, o estudo, a busca, a imparcialidade e, resumindo tudo, é você buscar o fundamento das coisas, entender o porquê, entender o que está por trás, entender como é a origem de cada situação. E muito bem, no último vídeo eu havia falado sobre as regras que eles inventam. Aquilo eu comecei a achar estranho, porque se no meio dito cristão, eu digo meio cristão porque foi o meio que eu pertenci, se ali era um lugar onde foi escolhido pela suposta divindade, então não havia sentido um líder colocar uma regra, o outro colocar outra, e haver aquela briga, até mesmo aquele orgulho que muitos sentem de ser radical ao extremo. Enfim, tem que lugares que o pessoal gosta de servir de mula, porque eles carregam cada fardo e as pessoas se orgulham por causa disso. E já vi muitos líderes se orgulhando. Muito bem. Eu comecei a perceber também, já falei sobre o ministério, que não tem razão de ser, e eu pensava que aquilo ali era uma vocação divina e que eu tinha que falar algo porque eu tinha que ajudar as pessoas. Assim eu pensava. Geralmente o cristão ele é instruído dessa maneira. Você tem que compartilhar a tal palavra divina para as pessoas, porque as pessoas estão indo para o inferno, assim eles acreditam. Eles acreditam que se você não seguir a doutrina dele, a crença dele, você está lascado, está condenado para todo sempre. Assim eles pensam. Então eu tinha que ajudar as pessoas. Eu vi que no meio da igreja já não tinha mais tanta, vamos dizer, liberdade assim. Eu lembro que eu fui perseguido o tempo todo por falar a verdade, porque eu procurava repetir e passar aquilo que estava no chamado livro sagrado. Muito bem. Eu comecei a ver, bom, tem uma coisa que ninguém pode me impedir. Eu achei estranho porque dentro da chamada casa de Deus, que eles chamam de casa de Deus, as pessoas estão limitadas ao homem. Ora, se é obra de Deus, o pastor não pode mandar, o bispo, o diácono, o presbítero, mas havia isso, pessoas apenas defendendo o poder que ele tem ali dentro. Ele tem poder nenhum, as pessoas que transferem a ele um poder que ele não tem, pensa que ele tem alguma autoridade, mas na verdade não tem. Então eu comecei a gravar vídeos. Você pode até ver que meus vídeos antigos eles estão no meu canal. Por quê? Porque eu não tenho nada a esconder e eu mostro realmente quem eu fui e quem eu sou hoje. Então eu comecei a pesquisar, como sempre fiz isso, e comecei a ver o seguinte: já que o ministério já não tinha razão de ser, no caso dos cargos eclesiásticos todos, eu vi que a questão do dízimo também era mentirosa. Eu comecei a questionar outras coisas e vi que o termo ungido do Senhor, já falei isso aqui, não tinha nada a ver com o que eles usam aqui, o que eles usam hoje. O termo ungido e a palavra Cristo é a mesma, tá? Se você quiser, o dicionário bíblico aqui ele também diz isso. A palavra Cristo e ungido é a mesma coisa, só que eles gostam de separar e aplicar essa palavra a ele, ungido. Mas quando falam de Cristo, eles dizem que é Jesus, mas o pastor que se diz ungido, ele está dizendo que ele é o Messias, que ele é Cristo. Simples assim. Não vou entrar nesse mérito agora da palavra Cristo, da palavra Messias, vamos deixar para um outro vídeo. Vi que a questão do templo não tinha também fundamento
no chamado, do que eles chamam de Novo Testamento. Tanto é que o tal Jesus que ali se encontra, por várias passagens, ele viu a multidão como ovelhas que não tem pastor, e ele diz que é o próprio pastor. Ele não viu como multidões que não tinham templo, nunca teve essa necessidade, pelo contrário. Vi também que o termo levitas não se aplica a cantores, não existe isso em lugar nenhum. O que eu fiz? Eu comecei a fazer vídeos e falar sobre essas coisas, dizer o que estava ali, o que estava errado, o que a pessoa falava errado. Simplesmente eu vi que você não pode falar a verdade. E o pastor falou assim: olha, Fábio, eu vi seu vídeo e olha, você vai ter que sair da escola dominical, você não vai poder mais dar aula aqui, porque eu dava aula na escola dominical. Aliás, sempre procurava trazer uma aula de qualidade, porque no que eu acreditava eu me dedicava. Nunca quis enganar ninguém. Até na época que eu estive no campo missionário, eu procurava fazer o melhor. Claro, estava acreditando em fantasias, mas eu achava que estava fazendo a coisa certa. E eu pensei, que eu olhei assim: peraí, se você fala a verdade, você é impedido de exercer alguma coisa, de dar aula, de você ensinar, no caso, que seria as lições bíblicas. Eu olhei assim: bom, o que eu falei tem base, eu falei com o pastor, tem base na escritura. Eu não vou mudar minha posição por causa do Senhor. Eu falei assim com ele. E aquilo ficou na minha cabeça assim: olha, se te enganaram em relação a uma coisa, olha o que você está metido. E eu sempre tinha visto aquele movimento de cristão sem igreja, aquela coisa toda. Claro que tem muita gente hoje que estão mais fanática do que os que estão na igreja, mas tem muitos que pelo menos tentam fazer o bem naquilo que acredita, esse pessoal que é chamado de desigrejado. Mas eu olhei o seguinte: bom, se você não pode falar a verdade, dizer que templo não é casa de Deus, porque é isso que diz lá, dizem passagens que Deus não habita em templos feitos por mãos, e você prega isso, você não vai ver pastor falando isso. Você prega isso, você fala também que o termo ungido do Senhor não se aplica a seres humanos, segundo ao que eles chamam de nova aliança, e que dízimo não é dinheiro. E eu comecei a pregar a verdade. Eu pensei assim: bom, se aqui não posso falar a verdade, então esse lugar aqui é do maligno. Na época eu tinha esse conceito ainda. E cheguei para o pastor e falei assim: já sabia que pastor não é acima de ninguém, já sabia disso. E cheguei para ele e falei: olha, a partir de hoje estou saindo daqui, porque há uma superstição evangélica, o seguinte, que quando você sai de uma denominação, se o pastor não concordar, você vai viver em maldição. É isso que eles colocam na cabeça das mulas e os tolos acreditam. E já sabia que, bom, como diz lá que quem estava em Cristo é um, não tem ninguém acima de ninguém, que o tal Deus não tem acepção de pessoas. Mas claro, depois que eu comecei a estudar a fundo, vi que na Bíblia existe acepção, mas esse é um outro assunto. Depois eu falo como é que eu encontrei as incoerências na Bíblia, mas estou falando aqui sobre o que me fez largar a fé. E esse que eu estou concluindo o que me fez abandonar a religião cristã. E estava vendo aqui, bom, a razão do templo não tem base no que eles chamam de escritura. Quando você vê as passagens que atribuem-se ao tal Jesus, porque esses livros que estão aí, que chamam de canônico, na verdade foram escolhidos pela liderança da igreja antiga. Mas dizia ali que em todo momento que o tal Jesus via as multidões, eles nunca viu necessidade de templo. Pelo contrário, o templo ele tem uma importância mínima após a sua chamada ascensão, e tanto depois ele é destruído. A questão é o seguinte: eu vi, bom, o termo igreja se refere a pessoas. Se você olhar isso, não vou dar versículo aqui não, para não ficar muito longo, ele se refere a pessoas e não a templos. Eu vi que se o templo, Deus não habita nele, o que eu vou fazer lá? Porque segundo o que está na chamada Bíblia, ele habita no ser humano que acredita nele. Eu fiz o seguinte:
tomei a decisão, falei com o pastor, olha, a partir de hoje, isso foi em dezembro de 2013. Eu falei assim, eu não lembro o dia exato, mas foi num domingo, não lembro o dia do mês. Falei assim, a partir de hoje estou saindo daqui. Aí ele falou assim, para onde você vai? Eu falei, não sei. Aí ele, você precisa congregar. Você, já estou bem, mas aqui eu não volto mais. Por quê? Eu pensei, se eu não posso falar a verdade, ainda falei, se eu não posso falar a verdade, esse lugar é da mentira, e a mentira não é comigo. E saí. Larguei a religião, foi a melhor decisão que eu tomei, porque a partir daí, eu comecei não somente a questionar o que os líderes falavam, não somente os dogmas que eles criavam, que eles obedeciam, mas comecei a questionar depois o próprio sistema de crença. E comecei a perceber que, peraí, como é que eu vou saber que o que eu acredito é o certo se eu nunca tive nenhum contato com outras doutrinas e se nunca nenhuma divindade se apresentou? Foi a primeira coisa que eu vi após eu sair. Claro que quando eu saí do meio cristão, saí do meio religioso, eu continuava pregando ainda, fazia meus vídeos aqui no YouTube, e depois vi que realmente não tinha necessidade daquilo tudo, porque mais à frente eu vi que tudo não passava de ilusão. Religião é 100% ilusão, 100% fantasia, 100% superstição. Mas o que eu vi? Eu vi que na igreja evangélica você não pode falar a verdade. Isso me fez, espera aí, se você não pode falar a verdade, o que você vai fazer lá? Primeira coisa que eu pensei, quando eu saí eu acreditava ainda que Jesus era o caminho, eu acreditava que a Bíblia era a palavra de Deus, eu acreditava nisso tudo ainda. Só vi que não tinha razão de ser as estruturas de poder institucionalizadas, ou seja, o que chamam de igrejas, porque isso aí era a negação. Comecei a ver pelos textos ali, vi que aquilo era a negação do que o próprio Evangelho dizia. Então tomei a atitude de sair e comecei a questionar, peraí, você não pode, primeiro que já tinha falado nesse outro vídeo, o ministério quem escolhe não é o tal espírito, é a preferência do pastor. Quem ele quiser que vai. Eu falo isso porque eu vi isso o tempo todo. Cansei de receber profecias, já bem falei sobre profecias que não cansei de ver essas besteiras. E eles querem que te pegar pelo orgulho, pela ganância, entendeu? Realmente pelo orgulho, porque a primeira coisa que eles falam, geralmente se a pessoa tem uma voz bonitinha, fala, você vai ser um cantor renomado. Quando eles dizem assim, não, você vai ser um pregador que eu vou usar para esses 4 cantos, para te manter ali. Aí diz, olha, para a profecia se cumprir, você tem que obedecer, você tem que ser fiel ao seu pastor, e assim vai. Aí eles te mantêm ali, ó, no cabresto. Eu reparei isso. Eu falei, peraí, se ele diz, se o próprio, ali o que diz na chamada Bíblia ali, que o Jesus que diz ali que as pessoas acreditam que o que está ali na Bíblia foi Jesus que disse, tudo bem. Então vamos respeitar que ele tenha falado isso, que ele tenha existido, vamos respeitar isso. Você diz que a ninguém chamareis pastores, como é que eu vou ter alguma chamada para ser pastor? Eu cheguei a ser evangelista, a minha carteira não está aqui, não, está guardada lá para trás, mas não importa, que um dia eu mostro para vocês. Eu vi que a igreja evangélica e a verdade não combinam, porque a igreja evangélica ela é formada em mentiras, e infelizmente tem pastor, lógico, eu nunca cheguei, ninguém chegou para mim, olha Fábio, ninguém chegou para mim e falou, olha Fábio, você vai falar mentira, você vai enganar o povo. Não, isso já está arraigado no próprio sistema cristão, que as pessoas elas começam automaticamente a reproduzir isso, automático. Tem pessoas, não, tem uns que sabem que são enganadores mesmo, eles sabem realmente da farsa, outros não, mas infelizmente não tem como. A verdade e a igreja evangélica ainda ajuda, porque a igreja evangélica, qualquer igreja, está fundada na mentira. Você quer ver uma coisa? Todo pastor mente. Eu não digo que todo pastor é enganador. Como assim, Fábio? Fala esse paradoxo aí. Primeiro,
Todo pastor mente porque ele vai dizer que a Bíblia é inspirada, não é. Ele vai dizer que a Bíblia ela é perfeita, não é. Vai dizer que ali não tem contradição, tem. Vai dizer, todo pastor vai dizer que você tem que congregar em um templo, vai dizer que você tem que dar dízimo, e ele diz que dízimo é dinheiro. Só que já abordei esse assunto aqui, não vou falar de novo, não vou botar os versículos, depois você vê os vídeos anteriores. Acho que foi o primeiro, o Caminho para a Razão, você vai ver que eu abordo esse assunto do dízimo. Foi a primeira coisa que eu vi que estavam me enganando. Então, ele vai falar que você tem que dar dinheiro como dízimo, e dízimo na Bíblia era alimento, e sempre existiu dinheiro ali na Bíblia. Então eles vão mentir. Então, a igreja evangélica, ela está fundada em mentiras. Não adianta você achar que você vai falar a verdade. Outra coisa, eu vi aqui esse tal poder, que não era poder nenhum, só acontecia mediante o quê? Manipulação psicológica. Foi uma das coisas que eu constatei antes de começar a fazer os vídeos que eu fazia. Se não houver grito, se não houver o incentivo do pregador, não acontece nada, ou do pastor. E nós vemos na Bíblia, pelo menos sabemos que ali é fantasia, mas o que está relatado ali é que quando acontecia algo, era assim, natural. Era sem ninguém ficar forçando. Não diz que ninguém gritava. As pregações na Bíblia, se você for ver e prestar atenção, elas eram faladas, elas não eram gritadas. Então eu reparei isso também, tá? Mas voltando, o que me fez sair é o quê? Se você não pode falar a verdade, porque eu peguei, estudei os textos e preguei o que estava ali. E você não pode falar. E achou que isso ia me manter lá dentro, que eu ia abandonar o que eu estava falando. Não, meu amigo, uma vez que você abre a sua mente para o conhecimento, nunca mais ela se torna a mesma. Ali eu estava descobrindo as mentiras. Ainda já descobri algumas, mas descobri depois o resto. E fora todas que eles inventam. Ele achou que ia voltar, falou, não, me perdoa, eu quero me redimir, coisa nenhuma. Eu iria pedir perdão se eu estivesse errado, porque o homem tem que saber se arrepender e pedir perdão quando estiver errado, sim. Ele tem que voltar atrás quando está errado. Porque se você não volta atrás, se você reconhece que está errado e não faz, e você não tenta consertar, isso é molecagem e orgulho. Agora, o homem de verdade, quando ele está errado, ele assume. Ele assume. Agora, se eu estivesse errado, eu iria avisar, falar, olha, eu estou errado e quero me retratar. Mas coisa nenhuma, não estava errado. Estava pregando que estava ali e combatia o que os pastores pregavam errado. Eu vou pedir perdão para quê? Vou voltar, irei voltar para quê? Não posso. Minha consciência não pode, não vai me permitir uma coisa dessa. Primeiro que uma coisa que eu tenho é caráter. Isso eu aprendi desde cedo, ter caráter. Então essa coisa, se a coisa está errada, não vou ficar na coisa errada. Gente, o caminho para a razão, esse que é a parte 8, o que eu quero dizer? Estou contando já, resumindo aqui, que o vídeo vai ficar acho que uns 20, 25 minutos, porque não tem como abordar às vezes em 10, 5 minutos, não tem. Não tem. Agora, quando eu saí do meio religioso, eu fiz um vídeo, contei 2 horas da minha experiência quase toda, né? Mas não tem como. E não tem como você ficar no meio evangélico achando que você vai falar a verdade e que você vai ser verdadeiro, porque não tem como. Igreja evangélica e a verdade não combinam. Eles podem falar a verdade um pouco, um meio as verdades, mas uma hora eles terão que viver da mentira. Eu não estou falando que você, o evangélico, chegou aqui, que você é um enganador, que você não presta. Não, mas, primeiro, existem textos na Bíblia que não estão nos manuscritos antigos. Não estão. E o que eles falam? Eles falam nada, eles ficam calados. Alguns sabem, outros não. Mesmo os que não sabem estão passando uma mentira. Por exemplo, o texto de Mateus 16, tem alguns versículos ali que não se encontram nos manuscritos antigos. Os pastores adoram falar que tudo ali é inspirado, mas aquilo foi um acréscimo. Isso eles não te falam. Isso eu estou dando um exemplo. Só estou dando um exemplo simples. Não estou aqui atacando hoje e sendo agressivo com ninguém. Apenas estou falando, não tem como estar na igreja evangélica achando que vai
vai falar a verdade, porque não tem como, porque a igreja evangélica, e qualquer igreja, é formada na mentira. Na mentira. Simples assim. Simples. Eu tinha o sonho de ver a verdade sendo pregada, ver a coisa saindo como deveria ser, acontecendo sem grito, sem manipulação, mas não tem como. Claro, existe, esse meio tradicional não tem grito, não tem aquele chamado poder que eles chamam nas igrejas ditas pentecostais. Mas a mentira também impera ali. São mais organizados. Sim, mas como assim mentira? Eles vão dizer que a Bíblia é inspirada, eles vão dizer que você tem que dar dízimo, eles vão dizer que você tem que congregar num templo, e por aí vai. Então, não adianta. Para onde você for, vai ser a mentira imperando. E é isso que eu vi. Bom, eu tenho caráter para saber que a mentira, eu podia estar nela durante um tempo, mas uma vez que eu descubro aquilo que é mentira, o meu dever, primeiramente como ser humano, como homem, é sair. Então comecei a seguir, no caso, exercer a minha fé que na época eu tinha, porque hoje eu não tenho mais fé. Mas na época, eu digo a minha fé na época. Então, como a Bíblia diz que você tem que exercer, é no seu dia a dia, é na sua caminhada. E fiz assim. Depois fui usando a razão, fui usando o questionamento e cheguei à conclusão de que não existe seres espirituais ajudando, conduzindo a humanidade, nem fazendo bem, nem fazendo mal. Mas isso vai ser um assunto para outro vídeo, como é que eu cheguei a essa conclusão. Mas aqui eu encerro a parte em que eu larguei o meio cristão. Se eu lembrar de alguma coisa, eu faço um adendo, tá ok, gente? Mas aqui eu finalizo a parte que eu saí do meio cristão, e foi a melhor decisão, das melhores decisões da minha vida. Já estava na faculdade, mas a faculdade tem nada a ver com isso, ninguém lá interfere, nem para você duvidar, nem para você acreditar. Pelo contrário, eles ensinam o conteúdo. Mas eu estava na faculdade, e essa foi uma das melhores decisões da minha vida, foi largar o cristianismo, no caso ali, no primeiro momento, a instituição. Então, gente, se você quer viver pela razão, questione, compare e veja que aquilo que é mentira não tem jeito de você consertar. Você tem que largar. A mentira tem que ser largada. E a religião protestante, ela é uma mentira declarada. Tá bom? Então fiz bem em ter largado, saído daquele engano e parei de me submeter a pessoas que se acham portadoras de uma unção divina, que não são nada, são seres humanos enganados e enganando, uns sem saber, outros na cara de pau. Então, gente, até o próximo vídeo. Esse é o caminho para a razão. Depois eu vou continuar já falando da minha experiência fora da religião instituída, tá bom? Então, um grande abraço a todos, até a próxima e tchau, tchau.